Saúde. Oferecimento. Farmácia Artesanal, farmácia de manipulação. Nosso compromisso é com o seu bem-estar. Minha gente, o nosso Correio Saúde vem com esse espaço toda semana exatamente para deixar você mais esclarecido de alguns temas que são importantíssimos para a nossa sociedade, para os nossos colaboradores. Hoje a gente vem trazendo a doutora Maria Helena. Ela é ginecologista, obstétrica e também mastologista, né? E é, inclusive, sobre essa temática, um mastologista toma conta da questão do câncer de mama, né? Mas ela vai explicar melhor aqui as funções dela para a gente. Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui no Fala Cidade. Eu que agradeço o convite. Então, para começar, né, a gente vai entrar aí, meu povo, no Outubro Rosa. Muita gente já ouviu falar dessa campanha, mas ainda não sabe a importância que se tem na prevenção contra o câncer de mama, não é isso? Então, explica pra gente, primeiramente, a linha do profissional da mastologia para a nossa audiência aqui. Eu sou mastologista, obstetra e ginecologista. O mastologista é o responsável pela saúde da mama, não somente câncer de mama, mas também toda a temática benigna da mama, nódulo, dor, cisto. Então, a gente faz essa abordagem global da mama. E o Outubro Rosa, né, como a gente está conversando, é muito importante para esse chamamento, para o cuidado das mamas. Porque, claro, que a gente precisa desse cuidado o ano inteiro, mas é nesse período que a gente chama mais atenção. Então, é quando a paciente fica mais ligada, é quando acontecem os grandes eventos. Então, foi um evento que começou nos Estados Unidos, em 1990, e veio ganhando força aqui no mundo, no Brasil, né? Aqui, eu acho muito interessante as instituições de saúde, TVs e comenta-se muito sobre essa data e é quando realmente há esse chamamento da população para atenção à mama, à saúde da mama, em especial ao câncer de mama. A gente sabe, né, doutora Helena, que muitas mulheres, inclusive, sabem que tem que ter essa preocupação. Contudo, se coloca alguns obstáculos do dia a dia, da correria do dia a dia e a falta de preocupação em estar se percebendo, né? Eu lembro quando criança via campanhas na televisão exatamente mostrando e pontuando de que forma a mulher pode ter esse cuidado. Hoje, muitas até sabem, mas ainda não se ligaram nessa importância de se cuidarem, de se observarem, né? E aí, mais uma vez, entra a importância realmente desse mês, desse chamamento. Porque é quando aquela paciente que está desligada, né, da sua saúde, é quando ela pensa, opa, estão falando sobre o assunto, deixa eu me cuidar. Então, é até engraçado como eu percebo o aumento da procura pela avaliação, e em especial daquelas pacientes sem queixa. Não, vim aqui só para avaliação, justamente de tanto que ouviram falar do Outubro Rosa. Então, desperta na mulher aquela necessidade realmente do cuidado. Agora, esse cuidado, como é que a mulher pode ter, né? A gente está falando aqui, doutora, para dezenas de mulheres, inclusive telespectadoras, que não têm acesso à saúde privada, que é algo que é muito mais rápida, né? Podemos dizer assim. Mas de que forma elas podem ter esse acesso e ter acesso à prevenção, que é o que é muito mais importante, né? Segundo o Ministério da Saúde, a avaliação das mamas deve começar a partir dos 50 anos com a mamografia, né, naquelas pacientes que não têm sintomas. E segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos. São dois protocolos, né? Então, às vezes, eles divergem um pouquinho, né? O Ministério da Saúde falando aí a cada 2 anos e a Sociedade Brasileira falando a cada ano. Eu, particularmente, sigo as recomendações na vida privada, né? Da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a partir dos 40 anos, exame anual. E quando realmente a gente está falando da saúde pública, a gente acaba seguindo um pouquinho essa linha do Ministério da Saúde e que a paciente também estará bem servida, porque a gente sabe, né, que o câncer de mama ele é mais comum após os 50 anos. Né? Então, a Sociedade Brasileira coloca esse limite dos 40, relacionado, às vezes, à gravidade da doença na mulher mais jovem, ou quando é associada a muita restrição, né? Quando esse câncer ele acontece na fase mais jovem. Então, acaba realmente diminuindo um pouquinho essa idade, mas para aquelas mulheres assintomáticas,
consenso global a partir dos 50 anos, tá? Mas a maioria dos médicos realmente segue a Sociedade Brasileira de Mastologia, que é 40 anos. Agora, teve sintoma, sentiu alguma coisa diferente? Não importa a idade, tem que ter avaliação. Porque a gente falou aqui que a idade mais comum é a partir dos 40, 50. Mas o câncer de mama, ele existe também na mulher jovem, inclusive no homem. Exatamente, né? A gente ia tocar nesse assunto aí, mas já que a senhora já tocou, a gente pode falar que, de que forma, antes de falar da questão do homem, mas de que forma a mulher pode perceber o problema, né? Quais são aqueles primeiros momentos em que realmente ela percebe que está diferente alguma coisa? E quando ela percebe, ainda está num estágio de realmente de tratamento ou já fica muito mais difícil essa questão? O objetivo da mamografia é justamente diagnosticar esse câncer antes dele ser percebido pela mulher. Porque muitas vezes, quando ele é percebido, ele já está numa fase mais tardia de diagnóstico, em que as chances de cura são menores. Então, aí está, inclusive, a importância da mamografia, porque ele consegue realmente dar o diagnóstico numa fase que a gente chama de pré-clínica, antes da paciente perceber. Mas, naquelas que não tiveram acesso, ou que realmente acabaram, né, entrando nessa fase clínica perceptível, nódulo, caroço na mama, a mama ficar enrugada, como uma casca de laranja, uma inversão do mamilo, então aquele mamilo que entra, áreas de retração na mama, quando a paciente se coloca de frente ao espelho, que ela faz o movimento, ela percebe que a pele entra, secreção pelo mamilo, em especial aquelas secreções cor de sangue ou transparente, tá? É muito comum, às vezes, a mulher ter uma secreção mais esverdeada, amarelada, e isso não costuma ter muita relação com câncer de mama, tá? Mas essas outras, coloração como água, né? E sanguinolenta, realmente são essas que chamam mais atenção. Nódulos em axila também, tá? Então, todos esses sintomas são aqueles que devem levar a paciente imediatamente para o consultório do mastologista. Agora, o que provoca o câncer de mama? Eu acredito que muitas coisas podem estar associadas, mas as principais. 95% dos cânceres de mama, a gente não consegue diagnosticar nada na família, tá? Mas a minha mãe não teve, minha irmã não teve, 95% vão acontecer ao acaso. Alguns casos estão relacionados a alterações genéticas que aquela paciente já traz com ela. Porém, alimentação, estilo de vida, cigarro, obesidade, são todos fatores, né, comportamentais ou do estilo de vida que também vão trazer esse risco. E como fatores de proteção, a gente tem a amamentação, o número de partos, falar também da menopausa tardia, a reposição hormonal durante muito tempo foi tido como um vilão, né? Ela tem sim um aumento estatístico aí para o câncer de mama, mas quando bem indicada, quando bem avaliada a paciente, ela pode ser realizada, tá? Mas não é para todo mundo. Então, a gente realmente precisa estratificar, selecionar aquela paciente para quem a gente pode ou não fazer. Então, a primeira orientação sempre é buscar a unidade básica de saúde e, a partir daí, vão seguindo os tratamentos, se houver, né, também alguma suspeita maior. E esse assunto, minha gente, nós trazemos aqui para que realmente você, aí de casa, possa ir compartilhando também da informação. A gente está antecipando o assunto porque o mês de outubro já está bem ali, né? Semana que vem já é dia 2, segunda-feira já é dia 2, né? Então, onde haverá, como a gente disse aqui, uma amplificação sobre essa temática. E aí a gente volta um pouquinho no assunto que a gente tocou aqui, que também há casos registrados em homens, né? De forma diferente, como é que o homem também pode estar envolvido nisso e pode perceber essa situação? O homem ele pode apresentar sintomas muito parecidos com o da mulher, tá? Nódulos na mama, em geral indolor, e que ultrapassam ali os limites da areola, tá? O câncer de homem, costumava-se dizer, o câncer de mama masculino, ele é mais grave do que o câncer de mama na mulher. Não. Quando ele é diagnosticado na mesma fase de estadiamento, as chances de cura são muito parecidas, tá? Porém, por não conhecer, por não saber que é possível ter o câncer de mama masculino, muitas vezes o homem ele atrasa um pouco essa busca
pelo cuidado, pela avaliação. Então, muitas vezes o homem ele já é diagnosticado numa fase mais tardia, tá? Mas quando diagnosticado oportunamente, as chances de cura, ou pelo menos diminuir aí essa morbidade, né, para o paciente, é muito semelhante da mulher. A questão da idade também é similar? O homem ele tem muito mais influência, às vezes, da genética, tá? Mas a idade também é similar. Assim, é que o câncer de homem, câncer de mama masculino, ele é muito mais raro, né? Ele corresponde a 1% apenas dos cânceres de mama. Mas quanto mais velho, maior o risco. Então, essa questão aí, minha gente, que nós estamos colocando, é sempre melhor a prevenção do que a existência, né, da doença na sequência, né? Então, como é que a mulher, né, a gente já falou aqui que está relacionado a muita coisa, mas como é que a mulher pode estar se prevenindo, né, sobre essa doença em casa mesmo, né, no seu dia a dia? A prevenção ela vai ser importante na mudança dos hábitos de vida, tá? Então, controle de peso, boa alimentação, tudo aquilo que a gente pode mudar no nosso dia a dia, estilo de vida, tá? Porém, às vezes, mesmo com todas essas mudanças, não é possível prevenir, né? A gente não consegue prevenir completamente. E aí, o mais importante está realmente no diagnóstico precoce. Mas, em relação à prevenção, mudança de estilo de vida, tudo aquilo que a gente falou que causa. Então, obesidade, má alimentação, tabagismo, tá? Então, são as coisas que a gente realmente precisa ficar de olho. Mudar, né? Mudar. Sempre, gente, qualquer doença que aparece, na maioria dos casos, vão depender exatamente disso, né? Da nossa vivência diária, seja na alimentação, na questão do sedentarismo. Então, todo cuidado ele parte de nós nessa questão da prevenção. Doutora, quer dar alguma outra dica aí para essas mulheres terem mais atenção? Como eu disse, essa vida corrida, a mulher trabalha, a mulher tem que cuidar de filho e acaba que a saúde vai sendo largada, né? O recado que eu tenho para as mulheres se cuidarem, não se negligenciarem, né? Porque os filhos, o marido precisa da gente, mas a gente também precisa. Então, a gente precisa estar saudável, né? Para cuidar da nossa família, da nossa vida, para ser feliz. Então, a dica que eu dou é não se negligenciar. Sentiu alguma coisa, vai procurar unidade de saúde. E mesmo que não sinta, tá? Deu a idade de rastreio, procurar, porque é direito nosso, né? E que a gente tem que fazer bom uso. Mesmo não tendo casos na família, procurar da mesma forma, né? Sempre, né? Então, doutora, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. É sempre bom a gente abrir esse espaço, porque serve de fato para você aí em casa ter essa abertura de conhecimento. O nosso Falacidade traz exatamente esse espaço pensando nisso, pensando em que você tenha mais informações sobre as temáticas que são abordadas aqui. A senhora quer dar alguma... A senhora atende, tem consultas, como é que a senhora pode estar dizendo aí, divulgando o seu contato também? Meu nome é Maria Helena, eu sou ginecologista, obstetra e mastologista. Eu atendo na Rua H, número 253, no 2º andar, dentro da Clínica Iote, tá? No bairro União. E o WhatsApp da gente é 981469124, DDD 94, 981469124. Olha, errei, tá vendo? Mas isso acontece. Muito obrigado, viu, doutora, pela participação. Qualquer assunto também que seja muito importante para a gente ficar esclarecendo, a senhora pode ficar à vontade também. Obrigada. Tá bom?